Casa Estilos Especial Casa Cor Pernambuco 2014. Oferecimento Bom Tempo. Grupo Espaço A. Oca Revestimentos. Basarte. Todeschini. Light Design. Poesia, bossa nova e design contemporâneo. Tudo isso compartilhando histórias. Quem sabe numa noite agradável na companhia de amigos e familiares. Essa é a proposta dessa sugestiva sala de jantar com lavabo. E quem responde por esse espaço mágico é o arquiteto André Dantas. Antes de mais nada, é um prazer estar com vocês. Que bom que vocês estão podendo estar visitando aqui um pouco do que foi produzido nesse espaço. O conceito, a proposta geral, partiu do princípio de que a gente queria algumas referências dos anos 60 e que tivesse algum toque vintage, mas com a leitura mais contemporânea. E para isso a gente acabou pincelando o espaço com algumas propostas. A princípio, a gente tem aqui atrás um painel de Combogó, que é um lançamento da Revestir. Esse Combogó tem um tamanho 30 por 30. Foi uma peça especial que a gente pediu para o fornecedor, na tonalidade cinza médio. Então ele produziu essas peças especialmente para o ambiente da Casa Cor. E a gente teve uma brincadeira que foi, o que é que a gente pode fazer com esse Combogó, tirando partido dele. Então a ideia foi, eu vou pegar esse Combogó e transformar ele numa grande luminária. Então a gente resolveu colocar por trás uma peça de acrílico e nessa peça de acrílico a gente resolveu iluminar. Quando a gente iluminou, criamos grandes painéis de aproximadamente 2 metros de altura por 1,5 metro, de uma grande luminária com a luz difusa, com a luz direta, com a luz mais tranquila, mais suave, dando ênfase ao Combogó e valorizando a proposta do espaço. Com relação ao conjunto do espaço, está ladeado por esse painel, temos um painel Move, que é do fornecedor da Bom Tempo. A gente pontuou com um pouco de amarelo mostarda e resolvemos colocar um painel Move. Por quê? Porque a proposta da gente seria uma sala de jantar, mas que tivesse um pequeno espaço. Você poderia se relaxar um pouco. Então, temos esse painel ladeado por 2 grandes painéis de lançamento de um produto que é uma madeira meio provençal, entendeu? Ela tem um trabalho bem interessante e teve uma intervenção bem bacana em cima desse painel, que foi o artista plástico Rafa Matos. Ele tem uma proposta que se chama Planta e Amor, Colhe o Bem. Então, ele fez um trabalho sobre esse painel, especificamente para a proposta da sala de jantar, dando mais personalidade ao espaço. Temos um grande banco que tem no seu revestimento, no seu design, a palhinha. E tem essa referência afetiva dos nossos avós. Então, só com outra roupagem, uma roupagem com design mais moderno, mais contemporâneo. Então, a gente tem uma mesa de 3 metros de comprimento. Na realidade, é uma mesa única, mas ela tem 2 propostas. Ela tem 1,80 m de laca e outra parte que é um carpaccio de concreto, que pontua essa mesa e dá mais personalidade para ela. Então ela está pontuada, justamente ladeada por esses 2 bancos e não finalizando com 4 cadeiras. Tem uma estante que eu gosto muito dela, ela foi pedida para que ela viesse branca, porque a gente tem um revestimento com a carinha retrô que vai desde o piso, reveste toda a parede e depois sobe sobre o teto. Dando mais dramaticidade ao espaço, dando mais efeito cênico ao espaço, mas também melhorando a questão da acústica. É um material extremamente simples, é um material plástico. As pessoas até se assustam quando a gente fala que é material plástico, porque não parece material plástico. Parece algum trabalho que foi feito em gesso, mas na realidade são placas de plástico e foram pintadas em pistola. E o efeito é um efeito mais cênico, mas ao mesmo tempo serve de pano de fundo para essa grande estante, que se vocês olharem direitinho, ela tem uma referência de Oscar Niemeyer. Você vê que ela pontua na curva de uma forma muito delicada, ela pontua e traz essa referência dos anos 60, mas de uma forma contemporânea, de uma forma mais moderna.
Então, pedimos ela branca, o fundo já tem uma textura e toda a exposição dos objetos em porcelana são todos brancos. A gente não queria nenhuma interferência, nada que tivesse muita informação. Então a ideia foi tentar trabalhar com mínima interferência, mostrando o desenho do mobiliário, mas ao mesmo tempo valorizando dentro desse tom sobre tom os objetos que estavam sendo expostos. Temos também o seguinte, alguns artistas plásticos como Braulio Barbosa, que fez um quadro bacanérrimo, que representa um pouco do casal, né? No caso foi meio de minha esposa, e aí as referências policromáticas, vamos dizer assim, tinha tudo a ver com o espaço, a gente acabou trazendo esse quadro para cá. Fábio Rafael, que trabalha com nanquim, que tem um trabalho de uns pássaros belíssimos, que eu gosto muito. E o Wilson Luiz, que trabalha um acrílico e mosaico, que eu gosto muito do trabalho desses 3 artistas novos e talentosos. A nossa sala, ela se propõe a quê? Era uma ideia de trazer aconchego, trazer sofisticação e tranquilidade. Então, se vocês observarem em cima da mesa, tem um grande vaso com um mini jardim dentro, que é chamado de terrário, que foi o paisagista Marcelo Kosminski, que fez esse trabalho belíssimo, trazendo mais sensação da natureza dentro do seu espaço, trazendo a ideia do que é ecologicamente sustentável, entendeu? Ele precisa de pouca água para sobreviver, porque ele se renova nesse processo. Então a gente acabou trazendo essa referência desse jardim para dentro dessa proposta de jantar, sempre com aquela ideia de tranquilidade. Se vocês observarem também, nós temos uma iluminação cênica. Uma grande cúpula fica no centro da mesa, em cor de bronze, que pontua os objetos de porcelana que estão sobre ela. E a gente tem cenários, né? Foi feita uma automação de cenários, então vocês vão ter a possibilidade de eventualmente estar conferindo cenários mais dinâmicos, cenários mais intimistas, cenários mais pontuais, que isso hoje em dia está muito acessível para a grande maioria dos clientes. Hoje em dia é uma coisa muito próxima do cliente você poder criar cenários automatizados. Dentro desse grande espaço, que seria a sala de jantar, tem um pequeno lavabo que entra com lançamento do revestimento em vidro, que é ligeiramente ondulado. O revestimento em 3D, ele é uma grande tendência. Tudo que tem 3D, que tem volume, é uma grande tendência. Então esse lavabo, apesar de ser pequeno, a gente resolveu, mesmo sendo pequeno, pontuar com a tonalidade preta. Então o revestimento dele é todo preto, mas pontuado com as peças de louças brancas. Que dá um contraponto, mas eu acho que cria uma sensação de uma coisa mais moderna e ao mesmo tempo de algum espaço mais contemporâneo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui na Casa Cor. Espero que vocês compareçam aqui e vejam o grande trabalho que grandes arquitetos e designers desenvolveram aqui. A Casa Cor está um espetáculo, tem vários ambientes belíssimos e eu espero que vocês tenham gostado do ambiente nosso.